Meus caros amigos e amigas devotos de Fátima, a todos salve Maria. Quem vos fala é Márcio Coutinho, voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje nosso vídeo, nossa conversa, será sobre a terceira aparição de Fátima. É quando Nossa Senhora revela o famoso segredo de Fátima. Segredo este composto de 3 partes. E hoje nós trataremos da primeira parte, que é uma parte muito importante, porque Nossa Senhora, ela, ao revelar o segredo, ela vem confirmar um dogma de fé e uma realidade eterna, que é o dogma da existência do inferno. Quem já não ouviu falar sobre essa verdade? Agora, quem realmente medita, hoje eu vou tratar um pouquinho sobre o que Nossa Senhora disse em Fátima e um pouquinho porque esse é um dogma de fé que todos os católicos devemos crer, né? E Nossa Senhora em Fátima vem lembrar os novíssimos do homem, né? Novíssimos nessas coisas novas, mas são o último, é o fim que todos nós teremos. Como lembrando, novíssimo é a morte, juízo, céu ou inferno. Então Nossa Senhora realmente vem cada vez mais catequizar aquele povo, e caso nós, que infelizmente está perdendo a fé católica. E vamos, com o objetivo do programa Devotos de Fátima, é revigorar essa fé. Então começamos então o programa Devotos de Fátima. Eu vou me basear aqui, vou comentar, continuando comentando, o livro de William Thomas Walsh, um escritor norte-americano, que ele vai tratando sobre Nossa Senhora de Fátima, né, onde ele se baseia nos manuscritos da irmã Lúcia, que em 41 veio completar essa parte do segredo que naquelas ocasiões não foi revelado para ninguém. Mas quando ela fez as memórias, ela passa a conhecer. Só o bispo de Leiria e o Papa, sucessões de papas também, tiveram esse conhecimento. Mas, demais anos para frente, 20 anos depois, veio-se ter conhecimento público, a primeira e a segunda parte, né? A terceira só quando foram beatificados, São Francisco de Jacinta, em 2000, que veio se revelar a terceira parte. Então vamos comentar. Antes eu vou comentar um pouquinho sobre os bastidores, como ocorreu antes, para ver a aprovação que as crianças tiveram, a dificuldade e a persistência na oração deles foi fundamental, até para eles irem ao local da cova da Iria, que tinham cada dificuldade, mas Nossa Senhora nunca desampara aqueles que são seus. Então nós vamos comentar aqui agora. Mas antes disso, não se esqueça de fazer a inscrição para pedir, se incluir na missa de Nossa Senhora de Fátima no sábado. Então faça os seus pedidos, serão encaminhados. Não deixe também de fazer os pedidos para os outros. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo, se inscreva se tiver dúvida. Até eu faço uma pergunta agora. Quem já relacionou a mensagem de Fátima com a visão do inferno aos 3 pastorinhos? Né? Porque são poucas aparições de Nossa Senhora trata desse aspecto. E eu vou tratar como Nossa Senhora tratou, como um ato de extrema misericórdia para aqueles que realmente querem caminhar a via de Nosso Senhor. Tá bom? Então, em 3 de julho, um dia antes, a irmã Lúcia, com as crianças, começou a espalhar a notícia, que é normal, que ali aquelas crianças estavam vendo Nossa Senhora. E cada dia que passava, primeira, segunda aparição, aumentava o número de devotos, ou simplesmente curiosos. Nessa terceira aparição, onde Nossa Senhora revela o segredo de Fátima, teve um número muito grande. Até pessoas de distantes vieram ver essa manifestação, quer dizer, somente ver as crianças, que eram as únicas que podiam ver Nossa Senhora, né? E diferentes classes sociais estavam ali, né? Na época o carro era uma novidade, até pessoas com carros que tinham meios mais abastados foram lá, muitas por piedade ou simplesmente por curiosidade. Isso até o pai dos Francisco de Jacinta comenta, né? Tinha esse aspecto. Mas eu queria tratar aqui que nessa ocasião, um dia antes, surge o nome Maria Carreira. Essa senhora é muito interessante, o papel do devoto que quando vê que tem uma graça especial, ele vai em encontro de Nossa Senhora. Então ela tinha um filho paralítico, né? Porém tinha um marido um pouco incrédulo, mas ela pegou o filho, o marido incrédulo e alguns familiares e foram à cova da Iria para ver essa manifestação sobrenatural que era a aparição de Nossa Senhora às crianças.
E aí então ela leva com muita coragem. Aquela história que eu contei da segunda parte, que o padre Ferreira, pároco, ele de Ajustrel, ele tinha dito que poderia ser uma manifestação do demônio. Então isso correu torta à direita, infelizmente marcou muitos pais, principalmente as mães das crianças, Dona Maria Rosa e Dona Olímpia, que ficou com aquela cabeça, poxa, agora minha filha desse mentirosa está vendo o demônio. Mas o povinho, interessante, o povo que tem fé, chegava e falava, não, como é que é isso? Tem aqui o nome dele, José Alves, que foi também, né, o Thomas Walsh comenta, que ele falou, mas como pode ser do demônio? O padre está totalmente equivocado, e desde quando o demônio pede para rezar? É muito interessante, porque é bem verdade, nunca o demônio vai pedir para fazer o bem, você pode tirar o cavalinho da chuva, isso aí não é o demônio, né? Então o povinho mesmo, não conhecimento teológico, etc., já dava um veredito, que a mensagem ali era Nossa Senhora que estava aparecendo naquelas 3 crianças. E aí então, continua. Porém, o senhor Matos, pai de Francisco e Jacinta, ele ficou um pouco receoso, já que as crianças estavam indo lá e estavam aumentando o número de pessoas. Era uma multidão, né, o senhor Manuel, e acontece que ele ficou preocupadíssimo, né? Então ele foi, quando as crianças foram, ele foi atrás, e quando chega lá, uma multidão. O povo português é muito organizado, porém ficou com aquela, vai acontecer alguma coisa? Pode acontecer? Tudo pode. Então ele foi e tentou furar de todas as formas para chegar próximo das crianças e protegê-las, que é o papel do pai. Vê que é interessante. Os pais, né, pai e mãe, sempre tem esse aspecto que Deus inspirou neles para proteger os seus filhos. Assim, por isso que Nosso Senhor tanto nos protege, né? Esse ato natural do homem e da mãe, do pai e mãe, é um reflexo de uma perfeição que é o próprio Deus. Então acontece que, como eu tinha dito, aquela historinha que o demônio que aparecia para as crianças tinha tomado tantas mães, principalmente dos 2 videntes, a mãe de Lúcia, Dona Maria Rosa, que ela ficou totalmente abatida, transtornada, a tal ponto que ela correu para a mãe do Francisco Jacinto, que é a Dona Olímpia, falou o seguinte, olha, se é uma coisa do demônio, vamos pegar as velas bentas, os terços, água benta, sal bento. É interessante, né? Que quando a sociedade era católica, tem os sacramentos, são 7 sacramentos, todos se lembram, e tem os sacramentais, que a igreja dá para ajudar da graça. E muitos deles são para espantar o demônio, ações maléficas, que é a água benta, o crucifixo, né, o terço bento, a vela benta, Nossa Senhora das Candeias, né? Então, elas foram literalmente municiadas, elas foram com todas as armas possíveis contra o demônio. E aí é engraçado que ela comenta o seguinte, ó, se tiver alguma coisa, você arrisca o fósforo aí e vamos espantar, exorcizar esse demônio. É interessante que a fé e ela é para enfrentar, e é isso mesmo. Então chegaram lá, encontraram 3.000 pessoas. Não é brincadeira, uma vila pequena, isso nunca ocorreu, 3.000 pessoas. Eu acho que eu nunca fui num local que tinha 3.000 pessoas. Quer dizer, é uma passeata, uma manifestação, etc. Essa do que foi para defender o Brasil, esse tinha, se entendia, mas é muita gente, né? Não era normal mais para aquele interior de Portugal. E aí, então, elas estavam realmente compenetradas que qualquer coisa acenderiam as velas, água benta, e o demônio tinha que correr. Então, no centro das multidões, então, aí no caso o pai, o senhor Matos, ele vai no centro de multidões, vê as crianças rezando o terço. Olha que interessante, Nossa Senhora tinha pedido rezar o terço todos os dias. E antes das aparições, ele rezava um terço. E aí começava toda uma atmosfera, né, sacral, um ambiente para que possa vir Nossa Senhora. E as pessoas começavam a repetir o terço, né? Então olhavam ansiosos ao céu ao lado do nascente, quer dizer, onde o sol nascia, né? Eles eram para ver onde Nossa Senhora viria, como sempre vinha para esse lado.
Não prestaram atenção a uma velha que os insultava, chamando-os de impostoras. Jacinto e Francisco nem perceberam a presença do pai, que veio colocar-se ao lado deles, impondo a defender caso tivesse perigo. Quer dizer, nessas horas também sempre tem um que quer acabar com as coisas. Então tem uma velhinha lá, infelizmente, estava querendo persuadi-lo as crianças de desistir. Vocês são impostor. Era o demônio que tinha suas facetas, né? Acho que todos na nossa vida tem uns velhinhos, tem umas pessoas que querem realmente, não, para que rezar, para que você fazer isso, para ser católico, deixa de ser carola. Não, temos que enfrentar, fazer como os videntes de Fátima, que aí vai nessa. Aí agora, quando Nossa Senhora revela a primeira parte do segredo, eu quero ver como que essa senhora aqui pensou, que as crianças realmente estavam brincando ou não. Então, o senhor Manuel Matos, ele pegou, ficou do lado, olhando para a irmã Lúcia, e viu que ela começou a uma certa palidez. E aí, então, a irmã Lúcia grita diante daquela multidão, de 3.000 pessoas, é muita gente, fala, fecha os chapéus, quer dizer, tira os chapéus, né, que estão as senhoras com chapéu, os senhores com chapéu, somente os senhores, né, ali já era uma forma de reverência, de respeito, né, eu fico muito triste quando vou na igreja, tá todo mundo com boné, chapéu, não tira, tá diante da presença do Santíssimo de Nosso Senhor, que isso eu aprendi desde o berço, né, quando você entra na casa de alguém, você não entra de chapéu, você tira o chapéu, quer dizer, isso é toda uma atmosfera para a pessoa começar já se catequizar. E nós precisamos catequizar. Isso aqui é um bom exemplo nós vemos hoje. Então, hoje vai na igreja de chinelo. Que coisa. Que é isso? E não é por causa de falta de dinheiro não, hein? Que tem chinelo lá que é mais caro que um sapato e um calçado qualquer. Infelizmente, as pessoas estão perdendo esse senso de respeito e respeito para Deus Nosso Senhor. Então, repetidamente, o sol prendeu um brilho e uma rage fresca soprou sobre a serra. Nesse instante, o pai viu algo parecido com uma nuvenzinha acidentar. Então, viu uma nuvem. Nossa Senhora vinha em forma. Lembra aqui a imagem de Nossa Senhora de Fátima, por sua vez, muito bonita. Ela tem uma nuvenzinha que tem umas pontinhas aqui, são os brotos da zinheira. Então, esse broto aqui, estou lendo aqui porque eu mudei pouco, é para mostrar que Nossa Senhora pairou sobre uma zinheira. E aí então, eles percebem que ali realmente Nossa Senhora tinha aparecido ali para elas, tinha chegado. Mas nesse momento, só as crianças que conversavam com Nossa Senhora. E aí todos começaram a rezar, começaram a ver e tudo. Então, durante todo o tempo, o estímulo do mundo sensível, a multidão, o sol, a brisa, todas as trivialidades do espaço e tempo, tinha desaparecido para os pequenos videntes, arrebatados por uma força sobrenatural. Isso é muito interessante. Os místicos, que Nossa Senhora aparece, eles ficam em êxtase. Tudo aquilo que ocorre em volta deles, eles não percebem. Até mesmo quando eles voltam do êxtase, ele falou, o que aconteceu? Até muitas vezes tem um lado interessante que eles acham que todo mundo tem isso, né? Não é qualquer um que tem, não. Mas eles têm essa... Acho que o senhor também não teve essa graça? Não, ainda não. Rezando para Nossa Senhora pedir essa graça. Então, as crianças, aquele mundo externo, eles estavam com o mundo externo, mundo sobrenatural, né? Então, a irmã Lúcia, né, a pergunta sempre que fazia, porque ela queria saber o que Nossa Senhora queria com ela, ela perguntava, vós me ser que me quer? Nossa Senhora continua frisando pedidos que sempre ela pede. Lembra? Quero que venha aqui no dia 13 do mês que vem e que continue a rezar o terço todos os dias, em honra a Nossa Senhora do Rosário. Por isso que a invocação mais exata, pode chamar Nossa Senhora de Fátima, não tem problema nenhum, mas é Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que ela aparecia com o rosário nas mãos. Para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque só ela lhe poderá valer. Isso aqui é muito interessante, porque Nossa Senhora dá a solução da paz no mundo,
que é a reza do terço, a conversão, e só por meio de Nossa Senhora é que a guerra poderá acabar, ou poderia se evitar uma outra guerra, né? Se atender os pedidos de Nossa Senhora. E Nossa Senhora falou, essa guerra eu vou cuidar, e cuidou mesmo. Acabou em 1917, a Primeira Guerra Mundial em 1914, 1919, mais ou menos. Então, anos depois, a guerra acabou. Mas ela advertiu, que aí já é na segunda parte do segredo, que vai ser um outro tema de outro vídeo, que ela fala no reinado do Papa Pio XI, viria uma pior se os homens não pararem de ofender a Deus, né? Então, Nossa Senhora dá um princípio aqui, que o mundo terá realmente uma paz que se diz o rei do Nosso Senhor, se vier pelos pedidos de Nossa Senhora, e no caso, Nossa Senhora de Fátima. Então, Lúcia, queria pedir-lhe para não dizer quem é. Estavam curiosos, mas a pressão do ambiente era todo mundo quem é. Você está vendo agora o demônio. Minha senhora, me ajuda aqui, que quem diga quem é, porque eles não estão acreditando. Mas não é só dizer quem é, não. Que é para fazer um milagre que todos acreditem, em vós me seis. Nos aparece, porque a Lúcia estava com o coração na mão. Porque era a mãe, a pressão, a mãe depois, nossa. Dona Maria Rosa fazia, dá uns beliscões nela, minha filha. Olha, que ela sofreu, ela não por maldade, mas ela, puxa, minha filha, a vida deles mudaram. Mudaram no aspecto social, né? E mudaram espiritualmente, melhor ainda, né? Então, continua aqui. Continue a vir todos os meses. Em outubro direi quem sou. Então Nossa Senhora já fala que em outubro, que aí é a última aparição, a sexta, Nossa Senhora promete uma sétima, que é nessa sexta e última aparição, ela dirá quem sou e que quero. Nossa Senhora também ela vai mostrar, vai pedir algo. E farei um milagre que todos vão de ver para acreditar. E aí é o milagre do sol. É impressionante. Ficará por outro vídeo. Nesse momento, Lúcia pensou em alguns pedidos que várias pessoas lhe haviam feito. Não recordo bem quais foram que escreveram. Isso aqui, lembra a senhora chamada Dona Maria Carreira? Ela tinha pedido porque o filho era paralítico. Então tem toda uma divergência, assim, convergência, que dizem que poderia, um dos pedidos era para aquela criança que era paralítica deixar de ser paralítica. Mas Nossa Senhora responde. A irmã Lúcia, ela confunde, que em anos ela responde uma coisa, uma outra, vou dar as versões que estão públicas. Nossa Senhora tinha dito, não, eu não vou curá-lo, porém, não deixarei de passar de necessidades, sempre terá o que comer. Isso é interessante, Nossa Senhora age de forma desigual, Nossa Senhora não age de forma planificada, de forma para alguns, porque Ele quer, a partir daquele sacrifício que os pais terão de cuidar daquele filho especial, que eles vão comprar o céu. Para outros, Nosso Senhor cura, para outros Ele dá força de lutar. Então nós não podemos, infelizmente muitas pessoas se revoltam, e você sabe quem revolta, que o primeiro que se revoltou foi Lúcifer. Essa não é a atitude de um católico. A atitude católica é aquela atitude de Nossa Senhora, Mater Dolorosa, né? Então é aceitar e Nosso Senhor vai dar força, porque nunca Deus vai pedir algo que nós não podemos suportar. Seria um absurdo, logo Deus não seria Deus, que é um absurdo. Então, Nossa Senhora pede aqui. Do que se lembra é de que a senhora que insistiu na necessidade de rezar o terço e acrescentou: sacrificai-vos pelos pecadores e dizeis muitas vezes, em especial sempre que fizesse algum sacrifício. Isso é muito interessante, porque o sacrifício aqui também a pessoa tem que oferecer. Não é que eu passei um sacrifício, não. Ela sabe, ela tem graças para ver e por isso ela possa realmente oferecer. Então imagina você não, eu vou passar com aquela imolação para a Lúcia. Ela oferecia todo aquele transtorno que estava na vida dela. Minha Nossa Senhora, ajudar a dizer quem é, mas eu tenho fé, a senhora é verdadeira. Então, por quê? E acrescentai, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores
em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Olha que interessante. Então, Nosso Senhor aqui, ele dá o papel de onde nós temos que pedir, porque as ofensas dos corações dos homens ingratos ofendem a Deus Nosso Senhor e o Imaculado Coração de Maria. E para isso, como uma boa mãe, que mãe, você não quer o bem para o seu filho? Se você soubesse que viesse uma desgraça para o seu filho, ele viesse a sofrer um acidente, e se você prevesse que viria a acontecer, você não ia alertá-lo? Né? Tanto para os bons filhos como os maus. Você simplesmente tem, como mãe, ser independente, vai alertar. Então, essa primeira parte do segredo aqui é uma ação de extrema misericórdia. É como a mãe que, se nós soubéssemos, um exemplo. Se daqui uns 10, 15 metros fôssemos atropelados e alguém nos advertisse, não teria uma gratidão enorme para não ter sofrido aquele acidente? Então isso aqui não é hora da forma. Mas um acidente você pode quebrar a perna, pode vir a falecer. Mas aqui Nossa Senhora está alertando para algo que será eterno. Né? Então aqui vem a primeira parte é quando Nossa Senhora vem confirmar um dogma de fé, uma verdade de fé, e que ela é eterna, que é a existência do inferno, do demônio, e de que as almas vão para o inferno. Hoje é muito fácil abafar a consciência. Quando as pessoas falam, não, o inferno não existe, o inferno não existe, não, está vazio. Que está vazio? Olha o que Nossa Senhora fala aqui, eu vou dizer o que Nossa Senhora fala. E se nós somos verdadeiros devotos, temos que ver o que Nossa Senhora fala e o que é a igreja. E é por isso que eu vou aprofundar um pouquinho mais, não tanto, do que é realmente o dogma de fé, que é o dogma do inferno. O que Nosso Senhor fala do inferno? O que a igreja fala do inferno? O que os santos falam do inferno? Para nos ajudarmos. Porque Nosso Senhor, ao mostrar isso, Nossa Senhora, é para nós ir para o céu. É isso. Certo? Então vamos dizer o que Nossa Senhora revela aqui. Ao dizer essas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo apareceu penetrar na terra. São as palavras de Lúcia que foram escritas em 1941. Porque até então o segredo, essa parte não foi revelado. Então quando ela descreve o que foi revelado no segredo. As crianças saíram, não, é um segredo, não posso dizer. Então isso aqui foi provavelmente posto ao público, ao conhecimento em 41.